O Horizonte Debate está de volta e hoje falamos sobre a medida de Michel Temer que pretende privatizar os bancos públicos. Luciano, uma das formas da gente questionar algo desse tipo, que também penso ser ilegítimo, é pensar em como reverter o sucateamento. Como é que é possível isso? Até para o próprio representado do sindicato. Como é que funciona essa história? Sim, bom, a forma de conter ou estancar isso é, né, através de mobilizações e de um esclarecimento da população, realmente trazer a população para junto da gente. Porque o que acontece com esse processo de sucateamento, né, que toda privatização passa, é o seguinte: você, banco público, por exemplo, né, você eleva a taxa de juros, né, igualando aí de banco privado. Você corta programas sociais, né, que seria a função, né, uma função desses bancos. Você sucateia o atendimento, né, tornando precário. Aí a própria população fala assim: isso existe para quê? Né? Vamos privatizar. Então é importante a gente informar a população que isso é uma estratégia, né, que a intenção é essa, né, e trazer para junto da gente, para a gente poder fazer essa resistência. Porque, gente, o Brasil é um país que precisa de banco público. Né? O Brasil é um país que tem ainda uma população extremamente carente. Você pega aí no caso do Bolsa Família, né, que atende em Minas Gerais mais de 1 milhão de famílias, em Belo Horizonte são mais de 54 mil famílias, sendo que 15 mil famílias estariam em situação de extrema pobreza se não fossem o programa. Né? É desse tipo de gente que a gente está falando. Né? Mas não é um risco vincular esse tipo de procedimento com o banco público, Adriano? Pois é, eu não acho que para existir os programas sociais tem que ser necessariamente via banco estatal. Este é o ponto. Por exemplo, bolsas de ensino existem até nos Estados Unidos, sem bancos estatais. Programas sociais vários existem de várias formas, diferentes no mundo todo, sem toda esta concentração bancária no setor público. Repito, existe 52% do crédito emprestado e 72% do crédito tomado. Existe um mapa, por exemplo, que eu queria mostrar, que mostra também a concentração de ativos na mão dos bancos públicos e os dois maiores países da América Latina com maior concentração são o Brasil e a Argentina. Depois é só África e Ásia. Como pensar reverter o sucateamento desses bancos? Primeiro que nós temos que ter mais funcionário público no Brasil. Os funcionários públicos brasileiros estão distribuídos de maneira equivocada, grande parte concentrada no Rio de Janeiro e Brasília, e nas áreas que necessitam da presença do Estado, em função da violência, da desigualdade em especial, da pobreza, dos serviços sociais, que no Brasil não são feitos pelo empresariado. O empresariado brasileiro é o segundo do mundo, segundo o Banco Mundial, em sonegação de impostos. Eu até vou pedir para a Luciana me ajudar nesse debate. Hoje há uma cruzada contra o funcionário público nesse país. Em especial, eu acho que vindo dos investigados da Lava Jato, do grande noticiário que diz, por exemplo, que o funcionário público brasileiro, ele recebe muito, ele aposenta com... Né? A Luciana é uma funcionária pública. Então, assim, o argumento, o Brasil precisa de mais funcionários públicos, para o telespectador do Horizonte Debate, ele recebe isso? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que não. Eu acho que não. De novo, não. Isso daí existe uma propaganda específica, empresarial, sobre isso, mas as pesquisas não dizem que são contra funcionário público. Mas os resultados, por exemplo, das eleições municipais, quando o eleitor escolheu Calil, Vitório Mediori, Alex de Freitas, ele não está votando, teoricamente, nesses não políticos, nesses sujeitos empresários? Não é isso. Eles estão... Eu acho que ele fez uma confusão danada. Eu acho que a primeira questão veja que esses candidatos que você falou, com exceção de Dória, mas aí é São Paulo, quase sempre são partidos que não são os partidos hegemônicos do Brasil, que são três: o PSDB, o PT, o PSDB não entra no Nordeste por causa disso, o PT e o PMDB. Esses três partidos hegemônicos estão execrados pela população. Então, há uma votação no Novo. O Novo rapidamente se revela o velho. Você vê o Dória, ele está totalmente desidratado. Então, eu acho que a gente tem que ter uma clareza sobre como que o brasileiro está procurando uma novidade, porque o que já está instalado no Brasil se mostrou equivocado.
não é? Ou não representando o que ele... E num governo que tem 95% da população contra esse governo, e entre 75% e 85% dos brasileiros contra todas as políticas que ele está enviando para o Congresso que está sendo votado, é evidente que o eleitor vai votar de costas para esse pessoal. Então, acho que a gente não é contra o funcionário público, de maneira alguma. Certo. Não, eu preciso terminar. Segundo lugar, a opinião pública, a grande maioria dos pobres, quase 90%, são a favor de um Estado interventor, um Estado forte, embora tenha valores liberais. Olha que interessante. Por isso que os liberais não ganham eleição no Brasil. Porque num país desigual, o que é que os pobres dizem? Eu posso citar várias pesquisas recentes, inclusive uma feita pelo Dado Popular, que deu um livro, um país chamado Favela, importantíssimo, que fez pesquisa em todas as favelas do Brasil. O que as pessoas pobres pensam? Para eu ter um mínimo de chance de disputar no mercado, eu preciso ter uma alavancagem para isso. Por quê? Porque as empresas brasileiras disputam contra o pobre. Eles não... E volto a dizer, por quê? Porque eles não geram lucro. Então, assim, e mais do que isso, há uma série de teorias sobre isso, de todas as linhagens, que comprovam que hoje, no mundo contemporâneo, nós temos oligopólios, inclusive em países que não têm Estado forte, ou que não têm Estado central. Nós temos oligopólios sempre em qualquer setor de economia, comandando 7 empresas. De qualquer setor da economia, banco, telecomunicações, inclusive nos Estados Unidos. Então, nós precisamos ter um controle, né? Certo. Pegando um pouquinho disso que você disse, eu acho que o que acontece muitas vezes é que tem uma confusão da população e às vezes do próprio funcionário, né, de escândalos envolvendo a empresa, né, com a empresa. No caso da Petrobras, por exemplo, né, a gente já viu, depois dessa série de escândalos, até funcionários da Petrobras falando assim, nossa, tem vergonha de trabalhar aqui. A gente tem que saber separar as coisas, que isso não está acontecendo no Brasil, isso é perigoso. O ataque à corrupção não pode ser um ataque às empresas públicas estatais. O ataque à corrupção ele tem que existir, tem que ser permanente e temos que fazer. Mas nós temos que preservar e zelar pelas empresas, pela Petrobras. Mas quando o Gedel é nomeado presidente da Caixa, aí fica difícil, né? Aí é política, quando o Bendinho não é Estado, né? Quando o Bendinho é nomeado presidente do Banco do Brasil... Política, isso não é Estado, né? Sempre a ideia que possa existir uma política melhor, né? Visão idealista. Que pode ser, o ponto é que a política real é esta. Então, a política real, até quando tiver bancos estatais e outras artimanhas, agências reguladoras, vai se aproveitar. O ponto é como tentar agir na raiz e gerar menos incentivos possíveis, menos lugares onde eles possam desviar dinheiro, etc. Os bancos virtuais são uma alternativa para isso? Mas aí, o que seria? Seria a Odebrecht estava envolvida em corrupção. Nós vamos acabar com a empresa privada do setor? A JBS estava envolvida em corrupção, nós vamos acabar com ela? Por que é que não se fala isso? Porque é um absurdo. Isso é jogar o bebê com a água do banho. Isso é uma discussão simplória demais, gente. É pouco sofisticada. Ou seja, primeiro, se nós temos, parece que empresários ladrões na empresa privada no Brasil e temos governantes ladrões nas estatais. Aí eu acabo com o Estado, porque isso é acabar com a raiz. Então, é melhor a gente pegar e acabar com o mercado de uma vez e reconstruir o mundo. Mundo sem Estado é barbárie. E num país profundamente desigual, só vai ter voto para a política liberal, porque não tem no Brasil, só vai ter voto quando a gente tiver um mínimo de igualdade. Luciano, de novo, estruturas para que o banco funcione direito. O internet banking do banco público funciona? Sim. O caixa eletrônico do banco público, ele é capilarizado? Sim, funciona. Hoje, o Banco do Brasil tem o app no celular que funciona perfeitamente. Hoje a gente tem os canais de atendimento. Inclusive, essa parte de tecnologia do Banco do Brasil nos últimos anos evoluiu muito. Chegando aí, a gente sempre teve como referência nessa área até o Itaú, e o Banco do Brasil está aí pau a pau. O que o professor Adriano coloca não é para o fim das instituições, né? O que seria essa saída? Né? Simples. Você tem empresários corruptos e políticos corruptos, fiscais, legisladores, etc. Por quê? Porque tem ocasiões para. Então, por exemplo, é muito simples mesmo, não é simplório, é muito simples de entender mesmo.
É assim, mais ocasiões de desvio você tem e mais alguém disposto a se aproveitar irá surgir. A maioria das pessoas é profundamente honesta, mas alguém vai se aproveitar. Então, se você não tiver, se você abolisse, por exemplo, o BNDES, você teria menos oportunidades de... sim, você tem operadores de construção, por exemplo, que é big business, é big government, é sempre muito sujo, esse conluio. Mas algo como frigoríficos, ficar tão grandes e alvo de escândalos de corrupção, etc., exatamente via BNDES é peculiar. Sem BNDES, com menos financiamento estatal, com menos bancos estatais, você teria menos disso. Luciana, Adriano, Rudá, obrigado por vocês terem vindo. Eu vou terminar de novo como eu comecei. São sempre os melhores episódios do Horizonte Debate. Professor Adriano com o professor Rudá. Luciana, você foi agraciada, como eu tenho certeza que eu e o telespectador do Horizonte Debate também, de tanto conhecimento. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela sua audiência. Quer rever algum programa, inclusive os que Adriano e Rudá estiveram anteriormente? É só acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!